Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção aqui das páginas 39, 40 e 41 do livro didático. Então, peguem o seu livro e vamos à correção. Correção dos exercícios, página 39, 40 e 41 do livro didático. Pegue então o seu livro e vamos à correção. Primeira questão, siga as orientações abaixo para jogar a caçada. Então, vai te dar uma sugestão de um jogo matemático, e aí você tem esse jogo lá no material de apoio. Se você tiver alguém na sua casa para jogar, que precisa de 2 participantes, você pode jogar. Se você não tiver ninguém, você pode apenas fazer essa parte que eu coloquei aqui no vídeo. Tá? Que é pegar o mapa 3, recortar, colar no caderno e a gente vai observar os eixos X e Y e responder 3 perguntas sobre esse mapa. Então, aqui eu coloquei para vocês o mapa 3, você tem aqui na horizontal o eixo de X e aqui na vertical o eixo de Y. E temos alguns elementos que são distribuídos aqui nesse mapa. Então, vamos ver aqui o que a letra A pergunta. Vai pedir para você escrever um par ordenado para atingir a âncora. Então, se você observar lá no desenho, o par ordenado para atingir a âncora é o menos 1, menos 3. Menos 1 para x, menos 3 para y. Letra B. O elemento atingido em menos 5 e menos 2, então vai ser o polvo. Olha ele aqui, ó. Então, aqui vai ser o menos 5 e o menos 2. Então, o polvo. Letra C. O elemento que está em menos 4 e menos 4. Então, onde está o menos 4 e menos 4? Localizando seu mapa, você vai ver que o elemento é o navio de pirata. Então, se você for atingir aí no menos 4 e menos 4, você vai atingir em cima do navio de pirata. Certo? Questão 2. Construa no plano cartesiano o polígono A, B, C, D e E, cujos vértices são A, menos 1, 3, B, menos 3 e 3, C, menos 3 e 1, D, menos 1 e 1, E, menos 2 e 2. Letra A. Faça a reflexão desse polígono em relação ao eixo Y e depois em relação ao eixo X. Vamos lá? Olha aqui o desenho. Esse primeiro aqui é o polígono ABCDE que está pedindo aqui no início da questão, tá? Então, você vai ver, nós temos aqui 5 pontos, então eu tenho um pentágono. Então, uma figura com 5 lados. Pede para fazer a reflexão em relação ao eixo Y. Então, essa daqui é a reflexão em relação ao eixo de Y. Lembrando que essa reflexão ali é um tipo de simetria, tá? Nós já estudamos. Depois pede em relação ao eixo de X. Então, esse desenho daqui vai representar para a gente a reflexão em relação ao eixo de X. Letra B. Desenhe um polígono no quarto quadrante, obtido pela reflexão de A, B, C, D, E em relação ao eixo Y ou em relação ao eixo de X. Então, vamos lá? Esse aqui está no quarto quadrante. Então, esse aqui pode ser a reflexão tanto desse daqui quanto desse de cá. Se for desse, em relação ao eixo de X. Se for esse, em relação ao eixo de Y, tá? Então, ao final, vocês vão ficar aí com 4 pentágonos. Letra C. Os lados dos polígonos refletidos são congruentes aos lados correspondentes do polígono ABCDE. Relembrando, o que é congruente? É que tem a mesma medida. Então, se você observar aqui pelos desenhos, sim, eles possuem as mesmas medidas, tá? Aos seus lados correspondentes. Tranquilo? Desenhe no plano cartesiano o triângulo ABC com vértices nos pontos A, 3 e 1, B, 1 e 3, C, 5 e 2. Então, aqui a gente tem a questão 3. Represente o triângulo simétrico
ao triângulo ABC em relação ao eixo das ordenadas. Então, quem é o eixo das ordenadas? O eixo de Y. Letra B, elabore afirmações comparando as coordenadas dos vértices de cada um dos triângulos. Vamos olhar então? Olha lá o resultado. Aqui a gente tem o primeiro triângulo que foi solicitado, que é o triângulo onde os vértices são A, B e C. Então, ele está aqui, ó, A, 3 e 1, B, 1 e 3 e C, 5 e 2. O que seria esse triângulo simétrico em relação ao eixo das ordenadas? Observando ali pelo nosso desenho, você vai perceber que houve uma mudança nos valores de x. Então, simétrico é que tem o sinal oposto. Então, você vai perceber que aqui no ponto A, o x é 3 positivo. Aqui no ponto correspondente a ele, simétrico, então o x vai ser menos 3, então com sinal oposto. Em B, o valor de x é 1. Em B' aqui, o valor de x vai ser menos 1. Aqui em C, o valor de x é 5. E aqui o valor de x em C' vai ser menos 5. Os valores de y permanecem os mesmos, tá? Então, as únicas alterações que nós vamos ter vão ser nos valores de x. A letra B pede para você elaborar afirmações comparando as coordenadas dos vértices de cada um dos triângulos. Então, uma das afirmações que a gente pode fazer foi o que eu acabei de falar com vocês, tá? As abscissas, que são os valores de x, dos vértices do triângulo ABC, são simétricas às abscissas dos vértices de A', B', C', tá? Então, essa aí é a questão de número 3. Agora, nós estamos na página 40, na questão de número 4, que diz assim: os pontos A e C, representados a seguir, são vértices não consecutivos de um quadrado. Identifique no plano cartesiano ao lado os vértices que estão faltando. Descreva como você os descobriu. Vamos lembrar aqui, ó, o quadrado ele tem os lados iguais. Então, os 4 lados do quadrado são iguais. Então, olha para você ver, se o ponto A está aqui em menos 2 e 2, então eu tenho 2 quadradinhos aqui. Para completar, para ficar igual, eu vou ter que ter mais 2 para cá. Aqui eu tenho 2 quadradinhos também. Então, aqui eu também vou ter que ter 2 quadradinhos também. Ou seja, o ponto B vai estar no 2 e 2. De maneira análoga, a gente tem o C. O C é 2 e menos 2. Então, seguindo o mesmo padrão que eu falei lá em cima, então, o ponto D só pode estar aqui no menos 2 e menos 2. E aí, se você passar aqui um lápis, você vai ver que vai formar um quadrado perfeito. Você pode escrever com suas próprias palavras aí como você descobriu. Aí eu vou colocar uma resposta aqui padrão, se caso você não conseguir fazer, tá? Se A e C são vértices não consecutivos de um quadrado, significa que eles são pontos extremos de uma mesma diagonal que passa pela origem. Portanto, os demais vértices são simétricos dos pontos dados, em relação aos eixos das abscissas e das ordenadas. Suas coordenadas são ponto B, 2, 2 e D, menos 2 e menos 2, tá? Se caso você não conseguir acompanhar a minha fala, você pode pausar o vídeo e escrever, porque está escrito aí em azul tudo o que eu acabei de falar nessa parte aqui, certo? Continuando. Ampliação e redução. Então, como a gente pode ampliar e reduzir figuras no plano cartesiano? Então, vamos lá. Observe os polígonos construídos neste plano cartesiano. Que figuras são essas que estão aqui representadas, tá? Então, você já vai observar aí pelo formato, tá? Eles são 2 quadriláteros, porque tem 4 lados, e eles têm um nome específico. E aqui na letra A vai te pedir justamente isso, ó. Esses polígonos apresentam a forma de qual quadrilátero? Então, eles são retângulos, tá?
Então, é um retângulo. Letra B. Escreva as coordenadas dos vértices do polígono A, B, C e D. Esse menorzinho aqui, tá? Que está em verde. Vamos lá? O vértice A, 1 e 1. O vértice B, 3 e 1. O vértice C, 3 e 2. E o vértice D, 1 e 2. Letra C. Agora escreva os vértices do polígono EFGH. Esse que está em laranja. Vamos lá? Então, vértice E, 3, 3. F, 9, 3. G, 9, 6. E H, 3 e 6. Letra D. O que é possível perceber em relação às coordenadas de A, B, C, D e E, F, G, H? Olha para você ver. O A é 1 e 1. O correspondente dele é o ponto E, 3 e 3. Ponto B é 3 e 1. O correspondente dele é 9 e 3. Ponto C é 3 e 2. O correspondente é 9 e 6. Ponto D é 1 e 2. O correspondente dele é 3 e 6. Então, na verdade, se você observar, cada um dos valores foram multiplicados por 3, tá? Letra E. O que aconteceu com as medidas dos lados de A, B, C, D para o E, F, G, H? Então, se você observar ali as medidas dos lados, então está falando aqui, por exemplo, o lado CD, ele tem 2 unidades. O lado GH, ele vai ter 6 unidades. O lado que vai de B até C tem 1 unidade só. Agora, de F até G, ele tem 3 unidades. Então, se as coordenadas foram multiplicadas por 3, igual a gente viu na letra D, então os lados triplicaram as suas medidas, tá? Então, foram triplicadas. Letra F. O que aconteceu com as medidas dos ângulos de ABCD para o EFGH? Então, vocês vão ver que, mesmo que a gente tenha uma maior do que a outra em relação às medidas, os ângulos vão permanecer iguais, tá? Todos com 90 graus. Então, eu coloquei aqui, permaneceram iguais, todos com 90 graus. Essa nota aqui embaixo está dizendo que esse retângulo verde, ele é uma redução desse retângulo laranja. E, de maneira análoga, esse retângulo laranja, ele é uma ampliação desse retângulo verde. Observe. Compare essas figuras, observando a quantidade de quadradinhos no interior delas, a forma, a medida dos lados e a medida dos ângulos. Depois, responda as questões propostas. Então, todas elas, aqui, é um X. A figura A, que é original, a figura B, a figura C e a figura D, tá? Então, a letra A vai pedir quais têm a mesma forma? Todas. Todas têm a mesma forma de X. Letra B. Com relação à medida dos lados, o que aconteceu da figura original A para a figura B? Vamos observar lá? Então, aqui está a figura A e aqui está a figura B. Então, eu vou perceber que aqui, ó, essa medida aqui, vamos pegar, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó. Daqui para cá, eu tenho 1, 2, tá vendo? 2 diagonais aqui dos quadrados. Nessa figura B, eu tenho uma só. E vai seguir o mesmo padrão. Aqui tem 2, aqui tem 1. Vê se estão conseguindo acompanhar, ó. Aqui tem 2, aqui tem 1. Então, o que aconteceu da figura A para a figura B? Na figura B, todos os lados têm a metade da medida dos lados da original, certo? Figura C. O que aconteceu da figura A para a figura C? Observe aqui, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2. Aqui tem 2, aqui tem 2. Aqui tem 2, aqui tem 2. Houve alteração? Nesse caso, não houve alteração. Então, na figura C, todos os lados têm a mesma medida dos lados da original. Ou seja, os lados são iguais aos lados da figura original. E na figura D, vamos lá comparar? Olha aqui, ó. Na figura original nós temos 2, não é? Nessa aqui nós temos 3. Nessa aqui 2, nessa aqui 3.
Então, o que aconteceu de uma para outra? Na figura D, todos os lados têm uma unidade a mais do que a medida dos lados originais. Então, a gente tinha na original 2 e na figura D, 3. Então, tem uma unidade a mais, certo? Letra C. Com relação à medida dos ângulos, o que aconteceu da figura A para a figura B, figura C e figura D? Todos os ângulos continuaram com a mesma medida. Então, a gente já começa a perceber que, mesmo que haja alteração dos lados, os ângulos permanecem com a mesma medida. Então, a gente pode observar que a figura B é uma redução da figura A e a figura D é uma ampliação da figura A. Já a figura C ela é uma reprodução da original, ou seja, ela representa o mesmo desenho. Confere? Então, concluindo aí para vocês, quando a gente reduz ou amplia figuras, nós vamos obter figuras semelhantes à figura original. E quando a gente faz a reprodução igualzinha da figura original, na verdade, nós estamos obtendo uma figura congruente à original, certo? A figura ampliada teve todos os lados aumentados da mesma forma, ou seja, utilizando a mesma unidade, então, uma unidade a mais. A figura reduzida teve todos os lados reduzidos da mesma forma, ou seja, pela metade. Porém, a medida dos ângulos correspondentes permaneceu a mesma. Na figura reproduzida, todos os lados permaneceram do mesmo tamanho que a original e os ângulos também. Então, na ampliação e na redução, a gente vai ter uma alteração na medida dos lados, mas nós não vamos alterar a medida dos ângulos. E na figura reproduzida, nós não vamos alterar nem os lados e nem os ângulos. Conclusão aqui em verde está dizendo justamente isso. Dois polígonos são congruentes se eles têm os lados correspondentes com a mesma medida e os ângulos também com a mesma medida. Já na ampliação e na redução, a gente vai ter aí que o tamanho da figura ela aumenta ou diminui de forma proporcional. O que é isso? Quer dizer o seguinte, se eu tenho uma figura original e eu quero ampliar ela, então, por exemplo, eu vou ter que fazer com os lados ou dobrar os valores, ou triplicar os valores das medidas, ou reduzir essas medidas pela metade. Então, todos os lados têm que seguir o mesmo padrão. Dois polígonos são semelhantes quando os lados correspondentes têm medidas proporcionais, que eu acabei de explicar, e os ângulos correspondentes são congruentes. Então, os lados vão ser alterados, mas os ângulos permanecerão com a mesma medida, certo? Finalizando aqui a nossa correção, espero que vocês tenham aprendido, bons estudos e até mais. Finalizamos aqui mais uma correção dos exercícios, espero que vocês tenham conseguido aprender. Finalizamos a nossa semana e não se esqueçam de assistir às videoaulas do SPE e fazer a avaliação, certo? Um abraço para vocês e até mais.